Lembrando que eu estava na coordenação ali da área sul, com o pastor Edilson, e eu fiquei responsável pelas cruzadas daquela área. Na época não tinha setor, e um senhor lá da Ressurreição, ele é policial, ele é tenente da Polícia Militar, mas ele disse que não estava recebendo dinheiro. O salário dele estava sendo todo descontado para pagar droga do filho dele, que era viciado. E os rapazes que vendem ameaçaram, se ele não pagasse, ele ia matar ele e o filho. E ele não recebia salário. Era tudo para pagar as dívidas do filho, né? E eu cheguei perto do filho dele assim, eu disse: tu quer ser recuperado? Ele disse: quero, mas não tem como. Eu digo: tem. E aí falei com o pastor Francisco, levamos ele para lá com o maior sacrifício e comecei a dividir do meu salário, como você diz, para dar ajuda para ele permanecer. E para a glória de Deus, irmão, ele saiu de lá com 5 meses e hoje ele é o porteiro da igreja lá na Ressurreição, crente, batizado com o Espírito Santo e trabalhador. Trabalha lá no Distrito Mecânico. Sempre que me vê, ele me chama de pai, dá cada abraço em mim, e eu fico feliz e gratificante com isso, né? A gente vê um trabalho como esse. É um trabalho muito difícil. Pensa que é fácil, não, irmão. Só quem sabe o que é um viciado é quem tem um em casa, né? E eu já convivi com pessoas viciadas e eu via como era a luta, era muito difícil. Eu saí da casa do meu pai com 12 anos de idade e vim morar na casa de uma pessoa que tinha 2 viciados. E pense num negócio difícil, irmão. Muito difícil. E até eu me tornei viciado, mas Jesus me libertou. Tentei de várias formas, só teve jeito com Jesus, não teve jeito com outro. Pode prender, dar uma pisa todo dia que não tem jeito não, piora. Agora se botar Jesus no negócio, aí o coração se quebranta, aí o negócio muda, viu? Amém? Quero aproveitar esses 25 minutos. Pensei que o pastor ia pregar até 9, mas eu quero trazer aqui uma palavra rápida com os irmãos. Aproveitar o texto aqui que Valdez leu, Romanos capítulo 12, versículo 9, para a gente falar aqui um pouco a respeito do amor, da humildade e da beneficência através deste amor fraterno. Quando se fala de amor fraterno, está falando de amor entre os irmãos. Há umas denominações por aí que falam em campanha da fraternidade, mas campanha da fraternidade era para ser uma campanha entre os irmãos, né? Com amor. Mas é difícil a gente ver isso, né? Amor fraterno é amor de irmão. Amor de irmão, irmão, é uma coisa profunda que faz parte de família, né? Então, quando o apóstolo Paulo estava aqui corrigindo a igreja em Roma, não era a igreja romana, era a igreja cristã em Roma. Ele estava aqui corrigindo a respeito, quando ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Quando ele disse que o amor não fosse fingido, é porque naquela época já existia alguém fingindo que amava, mas por dentro não amava de verdade, né? Então a gente aprofunda aqui esse amor fraterno quando ele diz: não finja que ama, porque por dentro Deus conhece tudo. Deus sabe quem ama de verdade e quem ama de mentira, né? Tinha gente amando de mentira, né? Ele cita: aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Ele está aqui dizendo a nós, através da palavra. A palavra de Deus, ela não envelhece, ela é nova a cada manhã. Tem gente que diz que ela renova. Não, ela é nova a cada manhã, ela é nova. Então ele está falando hoje para nós que nós devemos amar de verdade. Não é para fingir que ama, porque Deus sabe, Ele conhece o meu e o teu coração. Se eu disser que amo meu pai,
e eu não tenho uma atitude de amor para com ele, então que amor é isso? É um amor fingido, né? E até porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, que a gente tem que honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Então esse é um amor fingido. A gente não pode dizer que ama sem amar. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Esse amor fraternal, irmão, é amor de irmão. Nós que somos igreja de Cristo, nós somos irmãos. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar Cristo como Senhor e Salvador se torna-se filho de Deus. E o próprio Pedro, escrevendo nas suas cartas, ele diz que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando a gente confessa Cristo, a gente se torna filho de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, esse amor tem que permanecer em nós, porque a própria palavra diz que aquele que diz que ama e não tem os atributos de Deus em nós, ele é mentiroso. Então esse amor tem que ser verdadeiro. Esse amor não pode ser fingido. E aí ele vai falando: não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Vagaroso no cuidado, irmão, é se acomodar, nem ligou mais. Se eu aceitei Jesus, o resto que morre. Não é assim. O pastor Francisco estava falando aqui num assunto, quando aqueles 4 homens pegaram o paralítico, subiram na rampa das casas, que lá nessa época tinha aquelas rampas dos parapeitos, e quando ele fizeram, fez um buraco no teto, ele deve ter destelhado. Naquelas brechas dos caibos não cabe uma cama, então ele deve ter serrado os caibos todinho. Foi trabalho, né? Para poder chegar lá em Jesus. É porque para chegar em Jesus tem que ter sacrifício. Então é preciso ter amor. Sem amor verdadeiro, isso não acontece. Esse amor fraterno, esse amor fervoroso. Quando ele fala fervoroso no espírito, é para que a gente deixe Cristo viver em nós. A gente não pode perder a fé, porque eu tenho visto nos últimos dias, e tem me preocupado, não é só aqui nas igrejas por onde eu passo pregando, que o povo está tudo religioso. Ninguém crê mais no sobrenatural, ninguém vive mais a palavra. É difícil viver a palavra. Há uma guerra tremenda. É preciso a gente entender o confronto das tentações com o confronto de vencer o terceiro inimigo. Porque o primeiro é o diabo, o segundo é o mundo e o terceiro é nós mesmos. E a gente só pode ser fervoroso e ter amor quando a gente vencer a nós mesmos, vencer a nossa vontade, a carne, o eu. Eu dizer, eu não falo hoje com fulano, pode me dar o dinheiro do mundo todinho, eu sou crente, mas ele no canto dele ou no meu. Então esse negócio está errado. O evangelho está distorcido aí. Não é ação doutrina. Alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Isso aqui, irmão, eu acho que tinha gente querendo desistir, viu, pastor Francisco? Querendo recuar, não dá certo, eu não vou mais. Já orei muito, não resolveu nada. A tribulação está grande, vai se acabar tudo. E o apóstolo Paulo respondeu aqui. Eu gosto das cartas de Paulo, que elas são escritas quase todas de respostas. Quando ele diz alegrai-vos na esperança, ele está dizendo não desista, vai vir, vai chegar. A esperança é Cristo, vai acontecer. Não, mas eu vou desistir. Desista não. Não pode perder o foco, que é Cristo. Sede paciente na tribulação. É o negócio apertando e você aí dizendo, eu não saio daqui porque Jesus vai vir, Jesus vai cuidar, Jesus vai resolver. E perseverai na oração. Não é para desistir, deixa de orar. É o negócio apertando, ficando difícil, a perseguição vindo, as críticas, a calúnia, alguém desanimando, dizendo que não tem jeito. E o crente que está ali na esperança em Cristo, ele está lá orando e dizendo, eu vou alcançar, eu vou chegar, porque Jesus é conosco. Amém? O apóstolo Paulo estava aqui dando uma injeção de ânimo. E ainda ele disse, está difícil, está sozinho, não tem ninguém por ti, comunicai com os santos nas suas necessidades. Ele não disse que era para comunicar com os crentes, ele disse que era com os santos.
Porque crente até o diabo é que estremece, irmão. Mas ele comunicai com os santos nas suas necessidades. O santo, irmão, é aquele que guarda a santidade. O santo é aquele que vive Cristo. O santo é aquele que vive a palavra, que vive o verbo. É aquele que está dioturnamente dizendo: eu podia muito bem fazer esse mal a fulano, mas eu não vou fazer porque eu sou crente, Jesus habita em mim, eu tenho que fazer o bem. Santo é aquele que recebe um convite para ir fazer algo que desagrada a Deus e imediatamente brada no seu ego e ele diz: eu não vou porque eu sou lavado no sangue de Jesus, eu sou santo e quero morar no céu. Esse é que é santo. Santo é aquele que alguém se junta um grupinho para falar de outro alguém e ele diz: irmãos, é melhor a gente orar do que falar mal, vamos orar porque Jesus vai resolver e vai transformar aquela vida. Isso é santo. Santo é aquele que não calunia alguém, é aquele que não cria coisas contra outra pessoa. Isso é que é santo. É alguém lhe perseguindo, dizendo que você não presta, falando mal de você e você dizendo: você pode me pisar, mas eu te amo. Esse é o santo verdadeiro. Por isso foi assim que Paulo disse: comunicai com os santos nas suas necessidades. É porque se alguém está passando uma necessidade e muitas vezes se priva de falar a todo mundo, aí ele escolhe uma pessoa santa, separada e diz: irmã, ora por mim que eu estou precisando disso e daquilo. Aí quando a pessoa é santa, a pessoa não sai dizendo a todo mundo: fulano está morrendo, está se acabando, não. A pessoa vai lá, ora e age. Aí Deus, sabe o que é que Deus faz? Aí Deus sela. Amém, irmão? É assim. Porque tem crente, não é santo, tem crente que acha bom receber uma mal notícia para espalhar. Agora, quando o santo recebe uma mal notícia, ele vai orar, é diferente. Não é assim, pastor? Deus faz assim: abençoai aos que vos abençoam. É assim? Tinha alguém: fulano de tal me fez mal, Paulo, tu vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar ele lá na esquina. Fulano me fez mal. Quem me paga não me deve nada. Isso era os costumes romanos, não era assim? Ainda hoje o povo que não é evangélico diz isso. Tem até crente que diz: quem me paga não me deve nada. Aí Paulo escreveu aqui a resposta: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Amém, irmãos? É para a gente abençoar quem fala da gente, quem amaldiçoa a gente. Eita, e é fácil? Se fosse fácil não prestava não. E pensa que foi fácil Jesus chegar na cruz? Foi difícil, mas ele chegou para nos dar vitória. Então, se eu e você quiser morar no céu, a gente tem também que passar por essa dificuldade de carregar a nossa cruz, que é a responsabilidade de abençoar alguém que a gente sabe que ele amaldiçoa a gente. E agora? Será que eu e você temos coragem de fazer isso? Mas é para fazer assim. Assim a Bíblia nos diz, com os que choram. Isso aqui, irmão, é algo interessante. Eu acho que tinha alguém com inveja de alguém. E Paulo respondeu aqui: ei, fulano de tal está alegre porque recebeu a bênção. Pastor Francisco está alegre porque conseguiu lá a chácara para fazer lá o espaço de recuperação. Então vamos se alegrar com ele, vamos ajudá-lo, vamos se alegrar com ele. Aí alguém está enfermo, passando necessidade, aí eu vou me encodoer por dentro e vou sentir com ele. Aí eu estou chorando com quem chora, eu estou sentindo como se fosse em mim. Paulo disse que tem que ser assim, irmão santo tem que ser assim, é sentir o que o outro sente. Amém, irmãos? Parece que ninguém gostou. Amém? É a palavra de Deus, irmão. Sede unânime entre vós. Unânime, o que quer dizer unânime? Unanimidade é o quê? Alguém sabe? Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Irmãos, a gente tem que ser humilde. A gente tem que se comparar do mesmo tamanho um do outro. Porque quando a gente honra o outro maior do que a gente, ou igual, a gente nunca vai ter problema com ele. Agora, quando a gente quer pisar os outros, se achando maior, aí nós vamos arrumar encrenca.
E o apóstolo Paulo disse que a gente tinha que ser unânime, a gente tinha que ser humilde, tinha que sempre considerar o próximo maior do que nós, porque fazendo isso a gente vai ter paz sempre. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quando ele diz a ninguém, não é nem até quem não é crente, até um feiticeiro, a gente não pode desejar mal. E quando ele diz a ninguém, é ninguém mesmo, porque nós somos santos. A gente tem que desejar só o bem. Amém? Seguir a paz com todos os homens. É com a sogra, é com o pai, é com a mãe, é com o cunhado, é com o vizinho, é com o primo arengueiro, é sim, é com o vizinho que joga lixo no seu quintal. Eles têm que seguir a paz com todos os homens, porque nós somos crentes, nós somos santos, irmão. Nós somos santos, nós temos Jesus no coração. Então tem que ter a paz com todos os homens. Ele não está dizendo que é com todos os crentes, não, é com todos os homens, é de maneira geral. É da mesma forma que está o Pai Nosso, quando termina lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 15, ele diz: se perdoar os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará a vós. Porém, se não perdoar, também não recebe perdão. E ele diz aos homens, não é só aos irmãos. Então a gente tem que viver essa palavra. Agora veja só no versículo 18 o que é que Paulo disse aqui, dando-se a entender que quando nós estivermos em nós, na carne, não em espírito, na carne, em nós, ele diz: se for possível. E quando ele diz se for possível, porque não é fácil, não é difícil. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quando estiver em vós, é na carne, irmão, no eu. Eu mesmo estando sem estar em espírito, eu tenho que ter paz com todos os homens. Amém? É desse jeito. Não, mas fulano e tal, mesmo sem ser crente, mas é uma pessoa manso. Sabe por quê, irmão? Ele está em vós, mas é manso. Agora tem muitas vezes que a pessoa é até crente, canta em conjunto, prega, profetiza, mas ele não tem paz com todos. Ele é bravo, violento, não é manso. Então esse precisa aceitar Jesus. Quem não aceitou ainda, quem aceita Jesus é manso e humilde de coração. Amém? Não vos vinguei a vós mesmos, amados. Eita, eu não posso me vingar de ninguém. Está vendo, Jesus? Não posso me vingar de ninguém. Ele faz de mal e eu estou lá orando. Jesus, abençoa ele. É fácil isso? É difícil. Mas Jesus também não foi fácil enganar tudo, não. Vamos não lembrar disso, que foi difícil. Mas a gente tem que ser assim, porque a palavra de Deus diz isso. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, deixa morrer de fome. É assim? Dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Eita, pensa aí, pastor Francisco. Acaba sabendo que o cabo é inimigo dele, fala dele, persegue, e você chegar, botar o almoço e dizer: meu filho, vem almoçar, chega de comer. Você está com fome, coma. Tem que ser negócio de crente. Parece negócio de doido, mas é negócio de crente, irmão. Quem é salvo em Jesus Cristo faz essas coisas. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça. Essas brasas aí, irmão, não é brasa de lenha, não. Essas brasas aí tem um sentido espiritual. Essas brasas aí tem um sentido de viver com o Espírito Santo em nossas vidas. Essas brasas têm um sentido de preservar-se aceso em Cristo. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aparece às vezes, irmão. Às vezes a gente está enfrentando um problema e aparece até um irmão assim perto de: irmão, não deixa isso, deixa pra lá não, vai lá e resolve. Resolve na P, não deu certo na oração, cobre na P assim e tal. E dá corda, e se a gente não tiver cuidado, irmão, a gente vai mesmo. A carne fica viva. Então a gente tem que ter cuidado, frear o velho homem, frear o ego
e dizer: Cristo é quem resolve a minha causa. Glória a Deus. Jesus é quem sabe tudo. Aconteceu no começo desse ano um problema com um sobrinho meu, não sei se eu já contei aqui, e o rapaz era presbítero da igreja, da nossa igreja, em outra cidade. E ligou para o meu sobrinho ameaçando ele, que dentro de 24 horas resolvia tudo. Ele era pistoleiro antigamente, ficou crente, mas parece que estava voltando um velho homem. E de quebra ele me ligou para dizer que eu também não prestava, porque ele era meu sobrinho e tinha acontecido esse problema e tal. E eu disse: olha, meu filho, a minha conversa é curta. Você nasceu homem, eu também nasci. Se fosse para resolver, resolver. Tu disse 24 horas. Aqui para tua cidade só dá 40 minutos. Eu resolvi em 40. Não era em 24. Só que eu não resolvo mais minhas coisas. Quem resolve é papai. Eu sou de menor, eu sou menino. Papai resolve. Agora eu não sei o tempo é dele, porque o meu relógio não dá certo com o dele. Ele resolve o meu e resolve o teu, e tu nem sente. Aí desliguei o telefone. Aí Jesus deu um aperto nele, não foi culpa minha, foi de Jesus, né? E aí morreu um cavalo dele de 300 mil no mesmo dia e uma égua de 110. E ele ligou pro meu menino dizendo que iria me pedir perdão, que sabia que era Deus. Aí ela disse: olha, perdão não se pede por correspondência, o senhor vai e peça a ele direto. E ele veio me pedir perdão e eu disse: é perdoado, nós somos amigos e irmãos. Agora quem resolve é Jesus. Vai para os pés dele, que ele quer o negócio com você, é espiritual, é outra coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque crente que aceita Jesus, ele tem que ser mole, chorão, ele tem que orar, ele tem que chorar, ele tem que se humilhar, ele tem que pedir perdão, ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde. Ele não pode ser maldizente, não pode estar falando de ninguém. Ele tem que estar glorificando a Deus e ajudando uns aos outros, porque é assim que o Espírito Santo ordena que nós sejamos. Amém? Deus abençoe os amados. E esta palavra serve para mim e para você. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar encerrando. E os irmãos